vai ser sobre as medidas cautelares no ambiente do processo penal, especialmente as medidas cautelares patrimoniais e as medidas cautelares de ordem pessoal, detentivas e não detentivas. Em rigor, nós temos diversas outras medidas cautelares que não estão tratadas no Código de Processo Penal ou não estão tratadas como medidas cautelares fossem. Vocês sabem, quando estudamos provas, que lá no capítulo das provas está a busca e a apreensão como se prova fosse, quando, na verdade, a busca e a apreensão é um meio de obtenção de prova e a busca e a apreensão é uma medida cautelar. E aí há uma característica que a maioria das medidas cautelares no ambiente do processo penal, elas são preparatórias. Quando é solicitado e o juiz defere uma interceptação de comunicação telefônica, isso é uma medida cautelar. Quando se pede uma quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, um acesso a bancos de dados, os mais diversos, tudo isso se trata de medida cautelar. E medida cautelar preparatória que ocorre na fase da investigação, de regra. Embora, naturalmente, que possa ocorrer também durante a fase do processo. Mas o Código de Processo Penal, ele é atécnico, como já temos repetido, ele não tratou nem a prisão como medida cautelar, nem propriamente as medidas cautelares de ordem patrimonial ou reais como tal. Ele colocou aí como medidas assecuratórias. O Código precisa de uma sistematização dessa parte das cautelares. O que se pretende fazer com um novo Código de Processo Penal, para se ter uma disciplina uniforme. Mas, enquanto isso, nós não temos, e por isso mesmo cria uma certa dificuldade para entender essas medidas cautelares que estão dispersas ao longo do Código de Processo Penal. Mas para falar sobre as medidas cautelares, aí incluindo as medidas cautelares de ordem pessoal, é preciso antes fazer uma observação de como há uma preocupação quanto ao direito de liberdade. E, naturalmente, nós estamos trabalhando aqui como espécie de medida cautelar pessoal, a prisão, não como pena. Né? Nós temos a prisão como pena e temos a prisão como medida cautelar. Aliás, historicamente, a prisão apareceu como um meio para a aplicação da pena. O açoite, o banimento, as mutilações, as mais diversas formas de execução. A prisão como pena, ela só surge a partir do final do século, da segunda metade, no final do século XVIII para o século XIX. Então, podemos dizer até que, em termos, é uma experiência nova na história da humanidade e representou, um marco civilizatório, inegavelmente, né, de um tratamento mais humano, por mais paradoxal que seja a questão da prisão. Mas aqui o que vamos tratar é a prisão na qualidade de medida processual. A prisão antes do trânsito em julgado. A prisão não como pena, mas como um instrumento para a realização do processo.
E chama atenção para esses tratados internacionais, né, o Tratado Universal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após a Segunda Guerra Mundial, 1948, que isso vem desde a primeira versão de direitos fundamentais, já constava a preocupação com a prisão, com a arbitrariedade da prisão, né, vedando. Depois o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, depois vocês dão uma lida mais consistente, e o que merece uma atenção maior para nós é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, porque o famoso Pacto de São José da Costa Rica, porque ele, nesse artigo 7.5, que traz a ideia da audiência de custódia, que, na verdade, é a audiência de apresentação, indevidamente denominada audiência de custódia. Então, é daqui que se tirou o substrato de que a ratificação da Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela trouxe para o nosso sistema a necessidade da audiência de apresentação, que foi regulamentada por resolução do CNJ, e finalmente foi incorporada em nosso ordenamento normativo com o pacote anticrime, né, a Lei 13.964 de 2019. A Constituição de 88, como ela é uma nova ordem, uma ordem de acordo com as ideias democráticas, naturalmente que ela teve uma preocupação bastante significativa em resguardar o direito de liberdade. Isso é importante porque o paradigma de uma Constituição democrática é a preservação do direito de liberdade nos seus mais diversas dimensões, especialmente a liberdade de ir e vir. Então, a ideia é de que o direito de liberdade ele é assegurado a toda e qualquer pessoa, independentemente de qualquer conduta que ela tenha praticado. E isso está na raiz do artigo 5º, ou melhor dizendo, no caput do artigo 5º da Constituição, que nos seus incisos traz o rol de direitos fundamentais do nosso sistema normativo. Isso é inerente a uma Constituição democrática, e como se chama, né? A Constituição cidadã, né? Ela é embasada no direito de liberdade, como eu falei, que está no caput do artigo 5º. A Constituição, é preciso fazer essa explicação, que, embora ela é embasada nessa ideia de liberdade e de um paradigma totalmente diferente das constituições anteriores, principalmente a de 67 e a Constituição de 37, ela incorporou algumas expressões que estão normatizadas no Código de 1941, que elas não estão em sintonia com essa ideia do direito de liberdade. Como vocês sabem, já falamos diversas vezes que o grande problema no nosso sistema é que o nosso código é de 1941, o problema não é o aspecto temporal, o problema maior é o aspecto ideológico, porque o código foi feito à semelhança ou sob a batuta da Constituição de 37, a Constituição mais retrógrada. Ainda que o código possa ter tido alguma influência da Constituição de 46, mas a Constituição de 46 teve uma vigência muito curta, e logo em seguida veio a Constituição de 67, uma Constituição ditatorial, né? Não era uma Constituição democrática, e de modo que a gente manteve esse ranço punitivista e ditatorial ou policialesco do Código de Processo Penal. E eu estou chamando a atenção porque
vem do Código de 41, a expressão direito de liberdade provisória. Olha a expressão, liberdade provisória. Quando a gente sabe que, em consonância com a Constituição de 88, mesmo a prisão como pena, ela não pode ter sequer caráter perpétuo. Isso é um aspecto interessante. A Constituição não veda a pena perpétua. Ela veda a pena de caráter perpétuo, ou seja, vai além. Se o tempo da pena for muito elástico, isso caracteriza um maltrato ao preceito constitucional, porque a vedação é nesse sentido. Eu não vou fazer a discussão agora sobre isso, ou o aumento do prazo, que era de 30 para 40 anos, com o pacote anticrime, porque foge da nossa área de atenção no momento, mas como o Código de Processo de 1941 ele foi feito com outra base, a regra era de que a pessoa respondia o processo presa. Existia até a chamada prisão preventiva obrigatória, que o Brasil é um dos únicos países no mundo que teve um preceito dessa natureza. Havia uma previsão de que, quando o crime fosse, a pena máxima fosse igual ou superior a 10 anos, o acusado respondia o processo preso. Por isso que essa ideia, e tinha mais, se ele fosse detido em flagrante delito, ele respondia o processo encarcerado. Ele não tinha o direito de liberdade, a não ser se o crime fosse afiançável, ou então houvesse elementos suficientes de que ele teria praticado a conduta com base em alguma excludente de criminalidade ou de culpabilidade. Ou seja, era muito restrito. O fato de ele ser preso em flagrante, ele já respondia o processo detido, preso, melhor dizendo, expressão mais técnica, ainda que não houvesse motivo para ele permanecer no caso. Daí que veio a expressão liberdade provisória, porque, na verdade, a liberdade não é provisória. A liberdade, o direito de liberdade pode ser suprimido por alguns intervalos de tempo, mesmo quando ele for condenado. Então, ela é uma expressão inadequada. Você pegar doutrinadores mais antigos, eles vão dizer que isso é uma espécie de contracautela. A liberdade provisória seria um benefício, seria uma condição para ele não responder o processo em liberdade, mas até pela expressão provisória, isso seria até ele ser condenado, com uma previsibilidade de condenação. Olha o viés punitivista do Código. Então, na verdade, a Constituição não deveria ter utilizado essa expressão liberdade provisória. Deveria ter assegurado o direito de liberdade com ou sem fiança, que seria outra dimensão. Então, primeiro, a gente tem que fazer, mesmo em relação à Constituição, nós precisamos fazer essa crítica às expressões utilizadas pelo Constituinte. Outra, quando você pega aqui a regra maior de que a pessoa só poderá ser presa em flagrante delito ou com base em prisão preventiva, ou com base em ordem escrita de uma autoridade judiciária, esse foi um grande diferencial em relação à Constituição de 67, porque a Constituição de 67 não tinha um dispositivo similar, né? Uma outra autoridade poderia decretar a prisão. E tanto é que nós tínhamos a famigerada prisão administrativa. Quando foi editada a Constituição, ninguém mais poderia ser preso, a não ser por ordem judicial. Mas só que o legislador, o Constituinte, colocou algo inadequado.
ninguém será preso senão em flagrante delito ou ordem escrita. Ele fala como se o flagrante delito se tratasse de prisão. E, tecnicamente, o flagrante delito não é prisão. O flagrante delito era prisão conforme a ótica da Constituição de 37, a de 46, a de 67, porque a autoridade administrativa podia prender. Mas, com a Constituição de 88, o que a autoridade administrativa faz, ainda que a título de flagrante delito, é a detenção. Porque a prisão ou não da pessoa, quem vai decretar é o juiz. Hoje isso fica bem mais evidente por causa da audiência de apresentação ou custódia. Ou seja, o cidadão é detido em flagrante, ele é levado à presença do juiz e aí, na audiência, é que o juiz vai decidir se é o caso de decretar a prisão ou de colocar em liberdade o acusado. Nós temos dificuldade com as terminologias, porque, como nós vamos ver, o Código de Processo Penal diz que o juiz, ao examinar o auto de prisão em flagrante, ele pode transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva. Só que, na verdade, isso não está adequado. O correto é dizer que, como no flagrante há a mera detenção, na audiência de apresentação, o juiz vai decretar ou não a prisão preventiva. Então, não é a mera transformação, porque, como dissemos, a prisão, o flagrante não é prisão. E aí, agora fica mais evidente, mas a maioria dos juízes, quando ocorria o flagrante delito, ele apenas homologava o flagrante delito. Quando isso é inadequado. Ora, se o flagrante não é prisão, mas mera detenção, o cidadão só vai ficar preso ou não se houver motivo. Ora, se eu partir do pressuposto que a prisão processual é uma medida cautelar, toda e qualquer medida cautelar só há de ser determinada caso haja necessidade, que é o que nós vamos estudar mais à frente, o que é que pode ser apontado como necessidade para fim de decretar a prisão. E mais, na qualidade de medida cautelar, a prisão é a medida mais excepcional admissível. Por quê? Por mais que a gente diga que uma prisão processual ela é apenas uma medida cautelar, não há de se negar que, com a prisão, o Estado juiz está entregando aquilo que ele pode, no máximo, entregar caso julgue procedente a pretensão acusatória. Porque a pena maior existente no nosso sistema é a prisão. E se, como medida cautelar, ele já está determinando a prisão, se nós estivéssemos tratando do processo civil, nós diríamos que isso não seria uma liminar. Isso seria uma tutela antecipada. Mas não estou aqui dizendo que o processo penal admite a tutela antecipada, porque a tutela antecipada ela é incongruente com o princípio da presunção de não culpabilidade. Seria surreal a gente dizer que é possível uma tutela antecipada no ambiente do processo penal. Porém, ontologicamente, não há diferença entre um recolhimento à prisão a título provisório ou definitivo. E mais, a prisão preventiva a título provisório ou temporária, o cidadão sempre fica no regime fechado. Quando a gente sabe que a prisão decorrente da sentença condenatória
só se dá no regime fechado, de regra, quando a pena aplicada é superior a 8 anos. Então, a prisão, como uma medida acautelatória, ela deve ser reservada para situações extremas. A regra é que o cidadão deve responder o processo em liberdade. Essa é, por mais evidência que se tenha em relação ao crime eventualmente praticado. E a lei também fala em fiança. E aqui, o Constituinte fala também na fiança. E aqui a gente tem um outro problema. Um outro problema, porque na ideia do Código de Processo Penal, quando ele foi redigido, a fiança só era prevista para os crimes menos graves. A fiança é uma quantia em dinheiro que a pessoa é obrigada a prestar a fim de evitar a aplicação da prisão. Ela é uma medida cautelar que substitui a prisão. Como no processo penal, toda a ideia era do cidadão responder o processo encarcerado, a fiança foi prevista para os crimes menos graves, de modo a permitir que a pessoa respondesse em liberdade, quando, se não fosse afiançável o crime, ele ficaria preso. Porque, repita-se, eu disse que na ideia do Código, a prisão não tinha natureza cautelar e ela era decretada independentemente da necessidade. Bastava o crime não ser afiançável ou, dependendo da quantidade da pena, ele já permanecia encarcerado. Só que tanto o Código mudou em 1977, como também a Constituição mudou. A fiança é uma das medidas diversas da prisão. A medida diversa da prisão, ela só há de ser colocada, ela é uma das medidas diversas, nós temos 9 medidas diversas da prisão, e a medida diversa da prisão só há de ser estabelecida se e quando elas forem suficientes e adequadas para garantir o processo. Se não, o juiz deve decretar a prisão. A prisão é subsidiária, porque se as medidas cautelares diversas da prisão forem suficientes e adequadas, o juiz não deve decretar a prisão. Deve aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança. Então, ela não é substitutiva da prisão mais. Ela é uma outra garantia. E uma garantia que ela sempre é estabelecida junto com outras medidas cautelares diversas. Geralmente é a obrigação de não comparecer a determinado local, a obrigação de não se aproximar de determinada pessoa, qualquer outras condições que o juiz for estabelecendo no processo. Então, na hora que você diz que um crime é inafiançável, na verdade, você está beneficiando esse tipo de crime, por incrível que pareça. Porque você está proibindo que das 9 medidas cautelares diversas da prisão, está proibindo uma delas de você aplicar quando o crime é inafiançável. Porque hoje, como eu disse, tem que entender isso, que ela não é mais uma forma de obstar a prisão. Porque se houver a necessidade da decretação da prisão, a prisão deve ser decretada independentemente de um crime ser afiançável ou não. A fiança era prevista para os crimes menos graves porque eram casos em que estavam
o cidadão ficaria preso se não fosse a fiança, e aí ele pagava a fiança para ficar em liberdade. Mas agora não é mais assim. Aliás, desde 1977 que não é mais assim. A prisão, o juiz tem que justificar a prisão. E especialmente a partir da reforma de 2011, implementada pela Lei 2.403, a fiança ficou catalogada como uma medida diversa da prisão. Então, é outro aspecto. E aí a Constituição vai estabelecer que são inafiançados os crimes mais graves. O que é um contrassenso, repita-se. Você pega nos Estados Unidos e vai ver que todo e qualquer crime ele é afiançável. Principalmente os mais graves, né? Eles têm uma outra lógica da atuação da fiança. Por exemplo, o caso O.J. Simpson, duplo homicídio, ele, para ficar em liberdade, ele teve que prestar uma fiança altíssima, que, na verdade, ele hipotecou uma mansão que ele tinha em Los Angeles. O mesmo ocorreu com Michael Jackson. Michael Jackson, acusado de crime de pedofilia, e ele teve que prestar uma fiança altíssima. E qual é a vantagem da fiança? Porque quando a pessoa paga a quantia em dinheiro, faz a caução a respeito do valor, ele está dizendo, olha, eu sou inocente. Eu sou inocente e vou provar isso. E mais, eu, mesmo em liberdade, eu não vou mais praticar essas condutas que estão sendo atribuídas a mim. E, naturalmente, que o juiz coloca de qualquer outro crime, que ele não pratique nenhum qualquer outro crime. Se ele descumprir as condições estabelecidas pelo juiz, ele perde a quantia em dinheiro. Além, obviamente, da possibilidade de o juiz decretar a prisão. Por outro lado, mesmo que ele cumpra todas as obrigações, todas as condições estabelecidas pelo juiz, se no final do processo ele for condenado, ele perde a metade do valor da fiança. Isso no nosso sistema. Aí você me diz, por que ele perde a metade? Essa metade que ele perde, ela já vai servir para a indenização do dano ocasionado à vítima, o pagamento das custas do processo também e eventual prestação pecuniária. Mas tem um outro... E aí você me pergunta, e por que não a outra metade? Porque a outra metade é transitada em julgado e determinado o encarceramento, ele for procurado para cumprir a pena, e se for a pena de prisão, e ele não se apresentar voluntariamente, ele perde a outra metade da fiança prestada. Então, ela é uma garantia de que o acusado vai cumprir as eventuais determinações a ele dadas, essa segunda parte, essa metade, de que ele vai cumprir as determinações judiciais, inclusive a pena que lhe for fixada. Então, a fiança passa a ter um outro papel, um papel bastante importante no sistema democrático. De modo que, vocês vão ver, quando a gente for estudar o artigo 310, tem um inciso 2º que diz: o juiz conceder a liberdade, o inciso 3º, com ou sem fiança. E aí tem juiz que, quando o crime é afiançável, ele, além de não ter motivo para decretar a prisão, ele determina que a pessoa pague uma quantia em dinheiro para poder ficar em liberdade. Mas quando o crime é inafiançável, como ele não pode colocar a quantia em dinheiro, ele concede o direito de liberdade independentemente do pagamento de fiança. Vocês perceberam o paradoxo aí? Resta claro, quando o crime é menos grave, ou seja, em rigor, o juiz vai exigir que ele, além de não satisfazer nenhum dos motivos para a decretação da prisão,
que ele pague uma quantia em dinheiro para ficar em liberdade. Mas se o crime for um desses aqui, tortura, tráfico, líder entorpecente, drogas afins ou qualquer outro daquele rol dos crimes hediondos, bastará para ele ficar em liberdade que não haja motivo para a decretação da prisão preventiva. O juiz não poderá exigir uma quantia em dinheiro para ele ficar em liberdade. Olha o absurdo do entendimento. Não sei se vocês estão acompanhando. Quando a gente chegar lá no artigo 310, inciso 3º, vou repetir essa argumentação e dizer, deixar claro, embora a lei diga com ou sem fiança, se não houver motivo para a decretação da prisão preventiva, o juiz tem que conceder o direito de liberdade sem exigir nenhuma quantia em dinheiro. Foi isso o que o ministro Rogério Schietti decidiu num habeas corpus coletivo, argumentando que todas as pessoas que estavam presas porque não tinham pago fiança. Mas esse entendimento do ministro Schietti se aplica independentemente de tempo de pandemia, como eu estou salientando aqui com essa argumentação. Então, a gente tem que entender a lógica, como muda o sistema normativo, né, em razão de um papel reservado à fiança e à liberdade no arcabouço do sistema democrático da Constituição de 1988. A Constituição também vai falar em relaxamento da prisão. Relaxamento da prisão é quando, na terminologia técnica, é quando a prisão é ilegal. A prisão pode ser ilegal porque o flagrante delito não foi nas hipóteses previstas em lei, ou porque a decisão judicial seja nula, ou seja, um juiz incompetente que a determinou. Então, de regra, em relação a isso. E veja a expressão, relaxamento, não é nem a liberdade provisória, é porque a prisão é ilegal. E mais ainda, né, ele continua tratando mesmo o flagrante como se prisão fosse, que o certo era relaxamento da detenção ou da prisão. Né? E a Constituição ainda se preocupa com as formalidades que devem ser adotadas. Uma primeira, que é super interessante, é a comunicação imediata. Na primeira versão do meu livro, que veio com base na tese, eu dizia que, embora ele não tenha colocado, e é interessante aqui, né, que ele tem o direito à comunicação ao juiz e à família ou à pessoa por ele indicada. Não raro, a pessoa, quando é detida em flagrante delito, ela nem sempre é a família que ela quer comunicar, seja porque ela está com vergonha ou o que seja, mas ela precisa de alguém até para providenciar a sua defesa. Então, não é a questão do direito a um advogado, pode ser até um advogado, mas ela é quem escolhe quem é a pessoa com quem ela quer se comunicar. Mas, voltando ao que eu disse, eu sempre defendi que nesse rol aqui estaria o Ministério Público também. Porque cabe ao Ministério Público, antes de ser um órgão de acusação, fiscalizar a correta aplicação da lei. E, como fiscal da lei, ele tem que ser comunicado. E aí isso ficou claro hoje, né, quando veio a reforma, a Lei 2.403, deixou claro que essa comunicação, no artigo 306, caput, essa comunicação tem de ser também ao Ministério Público, que já constava na Lei Complementar de Organização do Ministério Público, a Lei Complementar número 75. Essa comunicação, ela tem de ser feita imediata, tanto que se trate de flagrante delito, como se trate de cumprimento de um mandado de prisão. Quando a gente for lá para a audiência de apresentação, a gente vai ver que a audiência de apresentação, ela ocorre tanto no flagrante quanto como ocorre quando se trata de prisão decretada por ordem judicial.
Aqui eu falo a questão dos prazos, mas quando a gente for lá para a audiência de custódia, ou melhor, audiência de apresentação, eu vou falar sobre esse prazo, que na verdade não são 24 horas, são 48 horas. Porque 24 horas para ele lavrar o auto de flagrante e ele tem mais 24 horas para enviar, comunicar ao juiz, enviar o auto de flagrante e o juiz, nesse prazo de 24 horas, realizar a audiência de apresentação. O nosso sistema também tem, a Constituição estabelece aí expressamente, no 58, a obrigatoriedade da informação dos direitos, é aquele famoso aviso de Miranda, né? A gente vê muito isso nos filmes americanos, né? O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, tudo o que disser poderá ser utilizado no tribunal. Então, isso aqui tem de ser informado ao acusado, ao preso, melhor dizendo. Outra questão interessante é a identificação dos responsáveis. Quando a gente for lá para o Código de Processo Penal, ele fala que na prisão tem que ser expedido um... Poxa, agora... tem que ser a nota de culpa, a expressão é a nota de culpa. E nessa nota de culpa, ela identifica quem é o responsável pela prisão e qual é o tipo penal no qual ele está em curso a justificar aquela detenção. Uma questão polêmica no nosso sistema, o uso de algemas, né, que nunca foi regulamentado. O Conselho, o CNPCP, Conselho Nacional de Política Penitenciária, tem uma disciplina a respeito, mas essa questão ganhou muita evidência a partir dos anos 2000, especialmente 2006, por aí, quando começaram essas grandes operações da Polícia Federal e as pessoas começaram a aparecer na televisão algemada, né? Principalmente começou a chegar na caixa mais alta da sociedade, né? Quando era nas pessoas dos estamentos sociais mais baixos, não havia questionamento a respeito. Mas quando começou a ir mais adiante, isso começou a ser bastante questionado, porque colocava a pessoa numa situação de constrangimento muito grande, e aí veio essa súmula vinculante do Supremo, essa súmula número 11, em que ela exige que haja uma fundamentação para que a pessoa seja algemada. E ela coloca uma coisa aqui, sob pena de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere. E aí trouxe todo um ingrediente em relação às audiências, não só agora a de apresentação, mas a audiência de instrução do processo, quando o acusado está preso e ele comparece à audiência, e aí o juiz sempre tem que decidir se ele vai ficar algemado ou não. E isso tem a particular questionamento quando se trata do Tribunal do Júri. E a esse respeito, inclusive quando vocês forem estudar o Tribunal do Júri, há um dispositivo expresso que o juiz tem que justificar a eventual algemas utilizadas no acusado, no acusado, no caso. Bom, aqui a gente finaliza esse tratamento da Constituição a respeito do direito de liberdade, né? Esse arcabouço normativo, e vamos estudar as medidas cautelares previstas no Código, tanto as de ordem pessoal como as de ordem patrimonial. Essa é como eu já disse, é uma parte do Código que está na redação originária. Quando vocês pegarem aí a parte de prisão, vocês vão ver que ela tem uma modificação profunda ao longo do tempo. Uma grande reforma que nós tivemos foi a primeira, né, a Lei Fleury, que foi em 73,
Depois tivemos uma reforma significativa do nosso Código de Processo Penal, que foi em 1977, e especialmente na parte da prisão. Foi a partir de 1977 que a prisão passou a ser tida como uma medida cautelar, mas ainda assim a doutrina e a jurisprudência não acompanharam esse avanço normativo. E chega a Constituição de 88, muda completamente o paradigma e, por conseguinte, após a Constituição de 88, a Lei 2.403 modifica substancialmente a parte da prisão e agora complementada com o pacote anticrime, a Lei 13.964. Então, esse é o arcabouço normativo que a gente vai estudar, embora nas medidas patrimoniais reais, ou também chamadas assecuratórias, a redação está conforme a sua redação originária. E aí, fazendo essa explicação, o legislador da Lei 12.403, ele trouxe uma modificação profunda a respeito das medidas cautelares de ordem pessoal. Porque antes dessa lei, nós tínhamos como medida cautelar processual de ordem pessoal apenas a prisão. Então, era como se fosse o tudo ou nada. Ou a prisão ou nada. O que é que isso ocasionava? Muitos casos, o juiz, como ele não podia botar nenhuma medida, determinar nada, a não ser a prisão, ele prodigalizava a prisão e utilizava a prisão de forma muito alargada, por não ter uma outra medida para impor. Enquanto que, de outro lado, muitos juízes, numa menor quantidade, entendiam que, como só tinha a prisão, e a prisão era muito drástica, e que, pela quantidade de presos que nós temos, ele findava não aplicando medida nenhuma. Enquanto que, no direito comparado, já era mais do que conhecida a possibilidade de aplicação de medidas diversas. E algumas leis esparsas nós tínhamos isso. Nós tínhamos no Decreto-Lei 201, que trata dos crimes praticados por prefeitos, nós tínhamos lá uma medida que, quando do recebimento da denúncia, podia ser decretado o afastamento do cargo. Ou seja, uma medida diversa da prisão. Também, a lei complementar da magistratura estabelecia que, no caso de crime praticado por juiz no exercício, caso de crime praticado por juiz, no recebimento da denúncia, o juiz tem de se manifestar se é caso de determinar ou não o afastamento dele das funções. Depois veio a Lei Maria da Penha, que estabeleceu diversas medidas diversas da prisão. Diversas medidas diversas da prisão, né? Mas várias medidas diversas da prisão. Como distanciamento, não poder se aproximar, não poder ir a determinados locais. O Estatuto do Torcedor também estabeleceu uma série de medidas diversas. A suspensão condicional do processo e a transação também previam a possibilidade de determinações de a pessoa não comparecer a determinados locais ou de não aproximar de determinadas pessoas. Ou seja, nós não tínhamos, era no Código de Processo Penal. E isso só veio em 2011 com a Lei 2.403. E aí ela trouxe um rol de medidas diversas da prisão.
Agora, a partir de então, a gente passou a ter dois tipos, duas espécies de medidas cautelares de ordem pessoal: a detentiva e a diversa da prisão. Em razão disso, o legislador, a Lei 12.403, disciplinou esse artigo 282. Eu vou dizer uma coisa aqui que vou pedir que vocês atentem para isso. Esse artigo 282, ele é o artigo mais importante das medidas cautelares de ordem pessoal. É preciso entender esse artigo 282. É a base de tudo. E esse artigo 282, nos incisos 1º e 2º do caput, no primeiro ele estabelece os fundamentos para a decretação de toda e qualquer medida cautelar de ordem pessoal. E no inciso 2º, prestem atenção ao que eu estou dizendo, no inciso 2º, ele estabelece os critérios que o juiz deve utilizar para escolher entre uma medida diversa da prisão ou a prisão preventiva ou temporária. O inciso 1 trata dos fundamentos, os motivos para a decretação da medida cautelar. Enquanto o inciso 2 trata do juízo de adequação ou dos critérios que o juiz deve observar para escolher entre uma medida e outra. Então, isso é de fundamental importância. Entendido isso, a gente vai entender o resto. E nos parágrafos, ele trata dos princípios referentes às medidas cautelares diversas da prisão. É preciso a gente entender que onde é que está o artigo 282. O artigo 282 está no capítulo das medidas cautelares, da prisão e medidas cautelares, que é uma crítica ao legislador. Aliás, quando vocês fizeram a resenha crítica sobre o texto que eu passei para vocês viram lá que eu faço uma crítica. Que se ele diz da prisão e das medidas cautelares pessoais, é como se a prisão não fosse medida cautelar. E a prisão é medida cautelar. O certo é ele botar das medidas cautelares detentivas e diversas da prisão. Aí está certo. Mas voltando, esses parágrafos, do 1º ao 6º, ele vai tratar dos princípios. Só que eu entendo e defendo, e não só eu, alguns doutrinadores igualmente, que esses princípios dos parágrafos 1º ao 6º, tirando o que há de se tirar, devem ser aplicados a toda e qualquer espécie de medida cautelar. Olha o que eu estou dizendo. Então, embora eles estejam topograficamente nessa parte que trata da prisão e das medidas diversas, por se tratar de uma lei que veio agora com base na Constituição de 88 e traz a ideia de um sistema democrático e acusatório, esses preceitos devem ser aplicados, tirando o que há de ser tirado, a toda e qualquer medida cautelar. Mesmo as medidas cautelares patrimoniais ou reais, também denominadas de assecuratórias. Então, vamos olhar a esses princípios, que é o que eu
eu saliento aqui, o que eu disse agora está nesses dois tópicos. Primeiro, eu vou seguir os parágrafos e vou reproduzir o que o texto está dizendo. Que ele diz que as medidas cautelares, que elas podem ser isoladas ou cumulativas, podem ser aplicadas isoladas ou acumulativamente. E é comum, quando o juiz decreta uma medida diversa da prisão, por exemplo, dele não comparecer a determinado local, geralmente ele coloca também o monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira eletrônica, aí ele coloca também a fiança, né? Geralmente, quando ele coloca de uma pessoa não poder se aproximar de outra, ele coloca também dela não poder frequentar determinados lugares. Então, a academia que o parceiro, que a pessoa frequenta, né? A presença física dela lá pode ser uma forma de pressão psicológica ou outras questões, né? Então, o juiz pode, dependendo do caso, estabelecer uma série de medidas cautelares em conjunto. O que parece não ser razoável é o juiz aplicar uma prisão e ainda medidas diversas da prisão. Mas eu vejo a possibilidade. No livro eu defendo que, por exemplo, num crime de pedofilia ou num crime de abuso sexual do pai com o filho, pode o juiz estabelecer, além da prisão preventiva, ele pode determinar a proibição de que o preso se comunique com o agredido, com o filho. Pode ser uma ex-companheiro ou algo do gênero, né? E isso, então, eu vejo a possibilidade, óbvio, eu não estou entrando no questionamento de uma medida dura como essa de proibir o pai de manter contato com o filho, mas, em determinadas circunstâncias, pode ser isso necessário para a proteção da criança. Então, eu vejo a possibilidade ainda. Aqui é o que é importante, o princípio acusatório. Olha o que é que está dito, né? Olha o que é que está dito aqui. As medidas serão decretadas pelo juiz. A requerimento das partes, ou quando no curso da investigação, por representação da autoridade policial ou mediante o Ministério Público. Veja como é importante a interpretação. Quando ele coloca aqui, requerimento das partes. Quem são partes? Você não há de falar em partes numa investigação. Partes é no processo, na relação processual. Por isso que ele vai. Requerimento das partes. Aí ele diz, ou quando no curso da investigação criminal, então ele está deixando claro que aqui, essa primeira parte do dispositivo, ele está se referindo ao processo. E aí, quando é no curso da investigação criminal, ele faz por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Qual é o problema daí? Quando ele fala partes aqui, ele está falando Ministério Público e Defesa, mas ele está falando também do assistente da acusação. Ou seja, ele está falando do ofendido, da vítima. A vítima pode pedir uma medida cautelar. Mas a vítima só pode pedir uma medida cautelar na fase do processo. Na Lei Maria da Penha, a previsão do pedido de medida cautelar, ela é essencialmente na fase da investigação. É geralmente aí onde a pessoa tem mais necessidade de proteção. A mulher espancada pelo companheiro, e ele diz, olha, se você for na polícia contar esse fato,
ou se alguém descobrir que eu bati em você, eu volto e lhe mato. E aí, ou ela vai na polícia, ou alguém conta o fato, a questão começa a ser apurada, e nem polícia, nem Ministério Público pede uma medida cautelar, seja para ele não poder se aproximar dela, ou mesmo pedir a prisão da pessoa. E aí, a vítima não teria legitimidade para fazer o pedido da medida cautelar de ordem pessoal, se fizer a interpretação literal do dispositivo, não. Porque aquele limita, quando da investigação, que só 2 legitimados, a autoridade policial ou o Ministério Público. Mas eu entendo que a interpretação aí tem que ser mais elástica pelo princípio. Qual é o princípio que vai guiar aí? Do acesso à justiça. O ofendido tem que ter a possibilidade de proteção. Não é razoável o legislador ter permitido apenas o requerimento, ele pedir quando se trata da fase judicial. Até porque, geralmente, na fase judicial já tem se afastado mais o perigo. O perigo maior é quando está no momento da investigação criminal. O legislador não foi razoável nesse aspecto. Mas o que fica claro também, outro aspecto da interpretação desse dispositivo, é que o juiz não pode decretar de ofício. Aí você pode dizer, professor, mas ele não está impedindo aqui. Mas a regra, num sistema acusatório, é que o juiz não pode determinar nada de ofício, a não ser com previsão expressa. Mas se você fizer a leitura desse parágrafo 2º, que foi incluído pela Lei 2.403, você vai ver que na redação anterior, se você puder botar aí, Magson, é bom no chat, você vai ver que a redação anterior, ele vedava o juiz de decretar uma medida cautelar de ofício apenas na fase do inquérito, da investigação. De modo que o juiz podia decretar a medida cautelar de ordem pessoal de ofício na fase do processo. E agora ele veio vedar. Ele não prevê mais isso. Então, você entende esse dispositivo vendo a redação anterior. E mais. Isso, Matos. Essa aqui é a redação que foi revogada. Veio que ele falava expressamente de ofício, agora não fala mais. E por incrível que pareça, gente, a nossa cultura arraigada ao inquisitivismo é tão forte e contrária ao sistema acusatório que muitos juízes, mesmo com essa clara evidência, ainda assim entendiam que o juiz, na audiência de apresentação, poderia decretar de ofício uma prisão. Olha, mesmo com essa redação revogada, vocês veem no meu texto, vocês que fizeram a resenha, viram que no texto eu criticava a jurisprudência do STJ, que o STJ entendia que o juiz de ofício, com base nesse parágrafo revogado, ele podia decretar de ofício a prisão na audiência de apresentação. Mas se o STJ decidiu assim, quando tinha essa redação que Magson colocou, agora, com essa outra que está aqui, acabou, gente. Mas vocês vão ver alguns doutrinadores sustentando que o juiz ainda poderia, de ofício, quando se trata da audiência de apresentação, o que eu acho um entendimento, com todo respeito, equivocado. Então, agora, vejam como essa nossa mudança para o sistema acusatório ela tem sido compassada com o decorrer do tempo. Como estamos andando. Outra coisa importantíssima que esses dispositivos, esses parágrafos trazem, é o terceiro,
que ele estabelece o contraditório, mesmo quando se tratar de prisão. E quando eu falo sobre isso, e antes dessa nova redação da Lei 13.964, que ele veio basicamente para aumentar isso aqui, ó. A alteração veio basicamente para acrescentar isso. Quando eu falo nesse dispositivo, eu digo que a gente passou a ter o contraditório, principalmente na prisão, quando se trata do flagrante delito. Porque, como eu entendo que o flagrante não é prisão, é detenção, e na audiência de apresentação / custódia, vão estar lá necessariamente o Ministério Público e a defesa, e o detido tem a oportunidade de se explicar, a gente estabelece o contraditório. A audiência de apresentação é uma forma de sedimentar o contraditório quando se trata da prisão. Então, a gente deixa de ter o prévio contraditório da prisão apenas quando se trata de prisão preventiva decretada por ordem judicial, sem uma prévia detenção, que ali há o pedido e o juiz vai decidir. Mas, mesmo assim, se o juiz justificar com essa excepcionalidade, que é um caso urgente, ou que não, daí porque não dá para esperar a manifestação da pessoa quem atribuída a quem realizado o pedido de decretação da prisão, ou então porque, eventualmente, se ela souber, ela vai fugir. E a gente sabe N casos, né, que é decretada a prisão, é revogada a prisão, a pessoa foge. Né? Ontem mesmo, assistindo o Fantástico, nós tivemos 2 casos assim, né, que tinha sido decretada a prisão, um problema de tráfico internacional de pessoas, e a prisão foi revogada. Quando decretou novamente a prisão, os suspeitos estão foragidos e não foram encontrados. Outro aspecto, e é próprio de toda e qualquer medida cautelar, aliás, essa questão do contraditório, ela também tem no Código de Processo Civil, né? Também é muito claro que, de regra, o juiz deve estabelecer o contraditório mesmo nas tutelas de urgência, a não ser quando isso implicar na ineficiência da medida. Outra coisa é a fungibilidade. O juiz pode modificar a medida cautelar, pode revogá-la ou substituí-la, né, com base na necessidade ou não. O grande problema aqui é o juiz poder aplicar uma medida cautelar mais grave do que aquela pedida pelo Ministério Público. E parece que esse parágrafo 5º da fungibilidade é complementado com aquele artigo 316 de todos bem conhecido. Nessa parte, olha só aqui. O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. O problema aqui é que ele está dizendo aqui, de ofício. De ofício, ele revê uma medida cautelar detentiva, não é problema, pelo contrário. Mas o problema que eu vejo é aqui, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Decretá-la novamente agora de ofício, eu entendo que de ofício o que ele pode é revogar, mas não decretar novamente. Se surgirem motivos, houve o pedido da decretação da prisão, o juiz decretou,
Depois o juiz verifica que não há mais motivo para ele continuar preso. O juiz revoga. E aí depois aparecem novos motivos, o juiz não pode, no meu entender, decretá-la de ofício. Tem que, mais uma vez, agir só se e quando for demandado por quem tem a legitimidade para tanto. Aqui eu fiz referência ao famigerado parágrafo único da revisão a cada 90 dias. A fungibilidade, ela fica bem mais evidenciada agora. Não é uma questão atemporal a fungibilidade. A fungibilidade, ela tem também um aspecto temporal. O prazo de validade da prisão preventiva é de 90 dias. A cada 90 dias, o juiz tem que examinar se continuam os motivos para ele permanecer encarcerado. Eu vou falar um pouquinho mais desse dispositivo, naturalmente, quando a gente for tratar de prisão preventiva. E outro que é de fundamental importância é a questão da excepcionalidade e subsidiariedade da prisão, que é uma outra coisa que agora ela se torna mais evidenciada. Você vê que todos eles, redação da Lei 13.000, redação da Lei 13.000, redação e incluído pela lei, aqui era a Lei 2.403. Na lei, nesse parágrafo 6º, nesse parágrafo 4º, ele deixa claro que, tendo sido aplicada uma medida diversa da prisão, o fato de a pessoa descumprir, isso não implica, ipso facto, na substituição por uma privativa de liberdade. O juiz vai ter que observar se não é caso de aplicação, reforçar, colocar outras medidas cautelares diversas da prisão, do que e partir apenas para a prisão se for a última ratio. Né? Olha lá o que ele coloca. Ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos tal. Digamos que ele colocou aqui, olha, você não pode ir comparecer em determinado local, não pode se aproximar da pessoa, e isso tem ocorrido. Aí ele pode, em razão do descumprimento, estabelecer, colocar também o recolhimento domiciliar, colocar a fiança, ou seja, ele deve ver se essas outras medidas seriam suficientes e adequadas e não aplicar de logo a prisão preventiva. Isso é reforçado no artigo 2, no parágrafo 6º. Olha lá, a prisão só quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. E aqui o legislador comete um outro equívoco. Não é substituição, não é de substituição que se cuida. Assim como eu disse no início, quando nós começamos a conversar, que toda e qualquer medida cautelar de ordem pessoal, os fundamentos estão no inciso 1 e o critério de escolha da medida está no inciso 2º do caput do artigo 282. Pois bem, o juiz, primeiro, ele tem que verificar se tem um dos motivos para a decretação da medida cautelar. E aí ele fundamenta a necessidade da decretação da medida cautelar. E depois, só depois disso, é que ele vai dizer qual é a medida, que pode ser detentiva ou não. Então, não é questão de substituição. É questão de escolha. Aqui, o legislador, ele redigiu o dispositivo com a cabeça voltada ao que ocorre quando o juiz condena a pena de prisão privativa de liberdade, e lá na sentença,
em razão de preenchidos os requisitos, ele substitui por uma restritiva de direitos. Mas aqui não é assim que acontece. Você não decreta a prisão para depois substituir. Você primeiro observa se há fundamento para a decretação da prisão da medida cautelar. Existindo os fundamentos, você vai para o inciso 2º, que aí é esse com base no qual você faz o juízo de adequação, de qual a medida que vai aplicar ao caso. Então, não se trata disso. E o 310.2, como eu disse, ele contém um equívoco, que ele faz converter o flagrante em preventiva, que não é propriamente isso, né? É você decretar ou não a preventiva. Mas aí ele diz, óbvio, quando presente do artigo 312, mais na frente eu vou explicar isso, que o 312 tem os mesmos fundamentos do parágrafo 1º do inciso 1º do artigo 282, e aqui ele diz, e se revelarem inadequados ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o juiz primeiro olha se tem os fundamentos, ele vai lá, olha, aqui é para aplicar uma medida cautelar de ordem pessoal. E aí ele vai ver se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes. E quando ele diz inadequadas, se revelarem inadequados ou insuficientes, ele quer dizer o quê? Que para a decretação da prisão, para o juiz, com base no inciso 2º, escolher a prisão, ele primeiro tem que observar se as medidas cautelares diversas da prisão são ou não adequadas e suficientes para atender à necessidade do processo. E é por isso que eu finalizo fazendo essa consideração. Bom, feitas essas observações a respeito, aí eu queria só pensar aqui bastante, que eu entendo que, pelo princípio acusatório, agora, mesmo qualquer medida cautelar patrimonial precisa ter um requerimento. Vocês vão ver que a lei sempre vai falar que o juiz pode ir de ofício. Mas, como eu salientei aqui, é porque ele está na redação originária do Código. Né? Que a gente mudou, mas só que nós estamos com outro arcabouço jurídico, né? Que agora é um sistema democrático e é acusatório. Então, no meu entendimento, agora, o juiz não pode mais decretar qualquer que seja a medida cautelar de ofício. Ele tem que ser provocado. Bom, aí a gente vai para as medidas patrimoniais ou assecuratórias, como eu disse, elas são pouco tratadas. A ideia é de que duas coisas, né? Essas medidas assecuratórias. Tanto a reparação civil do ofendido, como também para evitar que a pessoa tenha um ganho patrimonial com a atividade ilícita. Ela tem, o foco são essas duas questões. E cada vez mais a gente está evidenciando a importância dessas medidas, né? Porque os crimes, houve uma mutação da criminalidade, né? Do crime de sangue para o crime de patrimonial, mesmo envolvendo mortes, como a questão do tráfico de entorpecentes, mas ele é, antes de tudo, um negócio, um grande negócio. Né? E é preciso sustar os ganhos com essa atividade ilícita. Nós temos o sequestro, a hipoteca legal e o arresto. O sequestro, ele tanto pode ser de bens móveis quanto imóveis, que podem estar em nome do agente, né? Mas ele pode ter transferido a terceiro. Isso é muito comum, óbvio, né? Nesse tipo de criminalidade. Os requisitos
indícios veementes da providência ilícita dos bens. Essa é uma questão, né? Indícios veementes são os indícios maiores do que aquele para oferecimento da denúncia. Para mim, ele se assemelha aqui a indícios suficientes. Embora a expressão veemente dê uma ideia de algo mais consistente, né? Pode ser como as medidas cautelares em geral, tanto na fase do processo quanto do inquérito. Tem um condão de prevenir a competência, por ordem, quando a gente estudou competência, a gente viu toda e qualquer medida cautelar tem esse condão. A legitimidade, aí a gente volta ao problema, aí ela prevê de ofício, o juiz pode determinar de ofício, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Fazendo a interpretação com base no inciso 2º, no parágrafo 2º do artigo 282, eu digo que isso não é mais possível. Eu entendia que era possível até na fase do processo, o juiz determinar de ofício, tal como estava na redação anterior do parágrafo 2º, como o Magson colocou aí no chat. Porém, com a nova redação do parágrafo 2º, eu entendo que o juiz não pode mais decretar de ofício medida cautelar patrimonial, seja na fase do inquérito, seja na fase do processo. Exatamente o que eu coloquei aqui nessa afirmação. Bom, naturalmente, requerimento do Ministério Público da representação da autoridade policial. Entende-se que também o assistente, né? Lembra o que a gente falou lá de requerentes, né? O assistente, um procurador do Estado, por exemplo, tem legitimidade, ou um advogado da União tem legitimidade para requerer qualquer medida cautelar dessa ordem, requerer o sequestro no processo penal. Os autos apartados, né, por motivos óbvios, né, ele é um processo cautelar e para não atrapalhar o andamento do processo processo principal. E aqui entra uma problemática. Embargo de terceiro, ele permite o embargo de terceiro. Nós temos muitos desses casos, né? Crime de lavagem de dinheiro e que a construção de imóveis e a pessoa de boa-fé compra imóvel. Nós temos empreendimentos aqui grandes com essa problemática. A pessoa foi lá e comprou o imóvel. E na hora da questão criminal, vou lhe responder, Max. Na hora do ajuizamento da ação penal, se determina a apreensão de todos os bens. E depois, com o terceiro, mostrando a sua boa-fé, o juiz pode reconhecer o direito. Antes disso, Marcos está fazendo uma pergunta. Fiança é medida cautelar patrimonial? Não, Marcos. Fiança é uma medida cautelar de ordem pessoal, porque ela impõe condições, restrições ao direito de liberdade. Que ele garante que vai cumprir tudo, dando aquela quantia em dinheiro em garantia. Ele é um grande instrumento. Nós vamos estudar especificamente a fiança. Na verdade, vai ser o nosso último tema quando a gente estiver falando das medidas cautelares diversas da prisão. E, a despeito disso, o Código, dentre as 9 medidas cautelares de ordem pessoal, ele coloca, dentre elas, a fiança. Então, inclusive, normativamente, ela está colocada como uma medida cautelar de ordem pessoal. A legitimidade é, naturalmente, o acusado. O terceiro de boa-fé. Só que ele tem um dispositivo que tem uma alta discussão. É porque ele veda que essa decisão seja antes de passar em julgado a sentença condenatória. Ou seja, que não poderá
antes da decisão, porque com a decisão é que vai se determinar se deve ou não haver o perdimento daqueles bens. E é por isso mesmo que boa parte da defesa ela não entra com os embargos. Ela entra com mandado de segurança. Ele vai entrar com mandado de segurança porque aí não há vedação nenhuma. Tá? Então, geralmente, o que acontece é isso, por causa dessa verdade. Esse dispositivo é da redação originária, eu vejo uma inconstitucionalidade, porque quando se trata de pedido pelo próprio acusado, eu concordo com a previsão. Mas quando se trata de embargo de terceiro, eu não faço essa consideração. Eu já decidi vários casos de embargo de terceiro e liberando o bem antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu faço a distinção. Se é embargo oferecido pelo próprio acusado, o juiz não pode decidir antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, da eventual sentença condenatória. Se a sentença for absolutória, óbvio que você libera tudo. Né? Mas quando é embargos de terceiros, eu entendo que não se aplica esse dispositivo. Hipótese de levantamento do sequestro. Se a ação não for intentada no prazo de 60 dias, por óbvio, né, teria que ter algo do gênero. Né? Se o terceiro prestar caução, que assegure a aplicação, ou seja, ele está se referindo aqui, esse artigo 74, que agora é o artigo 91. É porque é antes da reforma da parte geral que ocorreu em 1984. E, naturalmente, se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu. Que, sendo absolvido, não tem como decretar a perda do bem. Mas isso é uma questão complicada. Inclusive, eu participei de uma comissão que elaborou um projeto de lei sobre a nova lei de drogas e que eu tratei dessa parte e eu coloquei a possibilidade da decretação da perda do bem, mesmo na sentença absolutória. Porque, às vezes, você não tem elementos para a condenação no processo criminal, mas você tem a certeza de que aqueles bens têm uma origem ilícita, porque a pessoa não tem condições financeiras de ter aqueles bens, de ter adquirido com recursos lícitos. Né? E, às vezes, ele nem contesta isso. Mas, da forma como está aqui, o juiz tem que liberar, a não ser que houvesse uma previsão normativa diferente. Então, eu propus isso, inclusive, a comissão encaminhou nesse sentido, né? Todos concordaram em relação a isso. Você faz aqui o sequestro com a mesma coisa do procedimento da penhora, ou seja, sem maior, apenas faz o registro, né, reduz a termo o sequestro. Outra coisa importante é que, quando vocês forem estudar recursos, vão ver que é muito complicado o tratamento do código, quando é que cabe recurso sentido estrito e quando é que cabe apelação. Nessas medidas cautelares todas, o recurso cabível é o recurso de apelação, porque, além de ser em autos apartados, ele tem um mérito próprio. Né? Então, e a decisão é definitiva, com julgamento de mérito ou não. Então, daí porque o recurso é o de apelação. Sequestro de bens, ele pode ocorrer a busca e a apreensão, o juiz pode determinar a busca e a apreensão, ou quando não há a busca e a apreensão, o juiz pode mandar realizar o sequestro de bens. Sempre houve um problema muito grande. Quando começaram esses crimes de ordem financeira, das grandes operações, os judiciários e a polícia começaram a apresentar um problema grande de armazenamento desses bens. E uma coisa
ruim. Porque, por exemplo, eu me lembro de um caso aqui, de uma operação, esquecendo o nome dela, mas foi uma das primeiras operações das quais eu participei, que era um grupo de italianos aqui, e dentre os bens apreendidos, teve uma loja que foi aberta no shopping. O nome da loja era Fornarina, que essa loja tinha na Oscar Freire, em São Paulo, e aqui no Nordeste abriu aqui no shopping. Pois bem, e foi logo na abertura e foi determinada o arresto de todos os produtos. Então, era tudo de lançamento do verão. E quando eu peguei isso, eu disse, poxa, não havia uma previsão expressa da possibilidade da alienação antecipada. Existia uma recomendação do CNJ para que o juiz determinasse a alienação antecipada. E eu determinei. A defesa entrou com mandado de segurança contra essa minha decisão. E o tribunal mandou sustar o leilão antecipado. Resultado, a mercadoria ficou toda presa, armazenada, o processo para o trânsito em julgado, eles foram condenados, houve a perda, mas só que não tinha mais valor financeiro praticamente nenhum. O que é um verdadeiro absurdo. Isso acontece com o veículo, mesmo imóvel é complicado, porque o imóvel há invasão, há uma deteriorização completa, o pessoal rouba a porta, leva tudo. Quer dizer, não tem como assegurar esses bens, a não ser que você deixe sob a tutela do próprio acusado. Então, por isso, cada vez mais tem se preocupado com a questão da alienação. A regra é que a alienação só vai ocorrer com o trânsito em julgado. Mas o juiz pode determinar a sua. Um dos dispositivos está aqui. O 144A. Olha, só veio em 2012 essa previsão. Que é o que os juízes fazem em geral. E mais, apesar da lei, da lei 3.964, inclusive quando eu participei de um debate sobre isso, a gente fez uma nota técnica para deixar expresso que o juiz pode se utilizar da venda da alienação por meio de corretor, tal como previsto no Código de Processo Civil. Porque eu tenho uma experiência própria que só funciona a venda de imóveis, e principalmente de imóveis, com corretor. É bem mais simplificado. Então, a gente conseguiu dar uma vazão imensa no passivo que a gente tinha de imóveis utilizando o corretor. Mas não há essa previsão, a Lei 3.964 não previu, mas eu ainda hoje continuo utilizando o Código de Processo Civil para autorizar a venda pelo corretor. Então, isso aí, quando se trata de... Mas mesmo bens móveis, eu tenho feito isso. Né? E tem funcionado bem melhor do que fazer um leilão propriamente dito. Então, aqui ele tem uma disciplina sobre essa questão. Eu digo, tem uma coisa que a lei prevê que eu não gosto, da utilização de bens por órgãos de segurança. Né? Ele está aqui. Não, não é isso. Tem um dispositivo aqui que diz que o juiz pode permitir a utilização por órgãos de segurança, a Polícia Federal, os órgãos de segurança do Estado. Eu não gosto disso, porque geralmente traz problema. Você pega um veículo que é de alguém e aí, exatamente, obrigado, Marcos, e aí os órgãos de segurança utilizam o carro, bate o carro, ou deteriora o carro. Né? E aí, quem vai pagar isso? Geralmente, aí não fazem seguro, tá? Deixa o carro, contraem multa. É um problema seríssimo. Eu já tive uma experiência amarga nesse sentido e eu não autorizo mais.
Eu não, a não ser quando é uma embarcação ou uma aeronave, que aí são outras condições de uso que há mais segurança. Mas quando se trata de veículo, eu não faço isso mais. E eu exijo, no mínimo seguro. Se for para fazer, eu exijo no mínimo seguro. E tem uma coisa importante aqui que eu sempre... a gente precisava discutir, isso aqui foi uma nota técnica da AJUF, de uma comissão que eu presido. É esse problema aqui. Aqui. Era o problema das multas. Quem é que paga as multas? Às vezes, um carro desse era apreendido, ele vinha com várias multas. A multa, às vezes, por incrível que pareça, juntando tudo, é mais alta ou rivalizando com o valor do bem, o que tornava impossível. A pessoa ia comprar multa, né? Ou então, e aí havia um absurdo. Com a venda, a alienação, o cidadão está quitando o débito do cidadão com o Estado, o que é um absurdo. Aí o que era que eu sempre fazia? Eu dava uma decisão dizendo que a multa tinha que ser transferida para o proprietário, que estava perdendo o bem, e o adquirente, no leilão realizado pelo judiciário, recebia o veículo isento de multa. E a multa é pessoal, não é do bem, né? Não pode ser atribuído o bem. A mesma coisa acontecia com a questão de condomínio. O condomínio é mais complicado ainda. Pelo menos com a questão de veículo, resolveu aqui com esse dispositivo que veio com a Lei 3.964. A hipoteca legal, ela segue a disciplina do Código de Processo Civil, né, e também está lá no Código Civil. Ela tem que ter especialização, né, tem que ter um requerimento para especializar, para que seja registrada a hipoteca. Isso é importante para fins de valer em relação a terceiros, né? Não vou descer muito a detalhe aqui. O 136 fala no sequestro prévio, né? E o arresto, ele fala, o sequestro em relação a bens provenientes de atividade ilícita. E o arresto é em relação a bens também móveis ou imóveis, que quando o cidadão não tem bem suficiente para pagar o dano ocasionado. Aí entram também os bens que ele possui. A diferença do sequestro para o arresto é essa. O sequestro é em relação a bens de origem ilícita e o sequestro de outros bens da titularidade do acusado, que servem para ressarcir os danos ocasionados a terceiro. E aqui a gente termina a parte de medidas cautelares patrimoniais e vamos